find a way. Salve, turma! Tô na área, mais um programa inédito começando agora aqui no meu estúdio no Boulevard Shopping, inspirado em você. Olha, programa hoje, muita gente bacana, assuntos variados, eu tenho certeza que você vai ficar comigo do início ao fim. E ó, a gente tá online agora diretamente do YouTube do J3 News TV e também do nosso site do J3. Então, não tem motivo para você não me acompanhar do início ao fim. Além de estarmos na TV em Campos, região norte e noroeste, Lagos, região serrana e também fora da nossa cidade, do nosso estado, beleza? Então, fica comigo do início ao fim. Vamos falar de economia? Eu recebo um camarada nota 10, sempre que vai sentar aqui ao meu lado, para a gente falarmos muito sobre um tema muito legal. Quer saber quem é? Depois da vinheta, eu recebo o meu primeiro convidado de hoje. Aqui estou eu de volta ao Boulevard e, é claro, a gente traz sempre um entrevistado que, a partir de agora, faz parte do staff do programa como entrevistado mensal. Pessoal, em fevereiro deste ano, o Brasil bateu o recorde de endividados. Segundo a pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, em julho, nova pesquisa mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Para falar sobre o assunto, convido aqui, que você já conhece aí do J3, o Sandro Figueiredo, que é economista. Sandrão, estou de volta ao Boulevard e você vem nessa nova fase conosco. Um prazer estar com você aqui, Fábio. Um prazer. Uma estreia aqui com você no programa Fábio Wood. 4 meses longe da casinha, estou de volta. Isso aí, um prazer imenso estar aqui. Obrigado, querido. E prazer recebê-lo aqui conosco, tá? Sandro, aqui, quais as causas desse crescente endividamento, amigo? Então, é um fator histórico, né, primeiro. Quando a gente fala assim, o governo federal fez uma política de incentivo ao crédito lá atrás, ainda lá no governo Lula, quando as pessoas começaram a utilizar, o público começou a adquirir patrimônio entre imóveis, entre veículos, porém sem planejamento financeiro, Sim. sem educação financeira. E ao longo dos anos a gente teve depois aí perda do poder de compra da população, Sim. né? E também o crédito que foi se tornando caro ao longo dos anos, além de uma pandemia que a gente passou. E uma crescente alta. Uma crescente alta. Então, Né? assim, nesse momento a gente vê que o reflexo está aí hoje. 78% das famílias endividadas. Pois é como saber se estou super endividado, Sandro? Então, o super endividado é quando ele não tem a mínima capacidade de pagar as suas dívidas. Quando você já vê assim, você tem o seu orçamento mensal, você tem os seus gastos mensais ali da sua família e você não consegue reservar nada para poder pagar. Então você já está super endividado. Você tem que pagar aquele crédito do rotativo do cartão, ou do seu cheque especial, ou até o empréstimo, porém você não tem recurso financeiro para poder fazer esse pagamento. Nós vamos falar sobre isso. Agora eu queria saber o seguinte de você. Quando ter dívidas começa a ser um problema, aquele que te deixa assim? Então, as dívidas começam a ser um problema, na verdade, quando você não consegue reduzir também o seu consumo. Sim. Eu costumo falar que o endividamento não é só você planejar os seus gastos. Uma pessoa que tem dependência química, vou te dar um exemplo só para comparar. Uma pessoa que tem uma dependência química, não é do dia para a noite que ela consegue largar aquela dependência química. Sim. Porque isso tem muito a ver também com o fator psicológico. Como está a saúde mental dessa pessoa? Sim. O consumo, ou seja, a forma que você gasta e se endivida, também é uma forma que a pessoa não está bem psicologicamente. Fato. E acaba ali se endividando por conta disso. Não consegue controlar suas contas, deixar de gastar, e a ansiedade atrapalha muito nisso. Já vem o fator mental junto, né? Exatamente. Exato. Agora me diz, Sandro, o que é prioridade no que diz respeito às dívidas? O que devo pagar primeiro, se é que existe lógica nisso? Isso é bom falar. Então, existe uma lógica, né? Primeiro, a gente deve sempre priorizar aquelas dívidas que têm os juros mais altos. Por exemplo,
Se você tem lá, vamos dizer que você tem um crédito pessoal, né? Ou um crédito consignado que tem um juro bem baixinho, algo de 2%, 3%, ele está ficando em atraso, mas dá para você controlando ele, e você tem uma dívida no cartão de crédito que chega aí, às vezes até 15%, 16% ao mês. Né? Quando você fala de deixar essa dívida e entrar no rotativo. Você deve priorizar em negociar e pagar primeiro essa dívida, porque é uma dívida que vai se tornar monstruosa depois. Crescente. Então, você prioriza sempre as dívidas maiores primeiro, negocia elas primeiro, quita elas e depois você resolve essas dívidas menores. Cara, esse assunto a gente fez questão de trazer aqui, porque eu acho que todos os brasileiros vivem a situação atualmente. Então a gente quis trazer isso para abordar aqui para vocês de casa. Agora, Sandro, já tentei de todas as formas, mas com o que ganho não tem como pagar minhas dívidas. E aí? Então, aí já você chega num ponto que assim, você já está no super endividamento. Exato. E você não sabe o que fazer. Exato. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar agora para dentro. É o momento que você vai ter que olhar as suas finanças, se planejar financeiramente, ter uma educação financeira naquele momento. Complicado, né? Porque a maioria dos endividados não sabe o quanto ganha e não sabe o quanto gasta. Sim. Então, e você saber o quanto você ganha, colocar no papel mesmo ali, bem simples, não precisa de planilha. Entender o que você gasta, o que você ganha, o valor que você ganha, entender o que você gasta, como você está gastando esse dinheiro. Porque muitas vezes a gente está gastando com compras supérfluas. E a gente pode conseguir reduzir esse gasto mensal com essas compras. Então, nesse momento, a gente vê o que está sobrando de dinheiro e aí sim a gente faz o planejamento para conseguir tentar pagar essas dívidas. Porém, se você não consegue de forma alguma pagar, a dica é que ou você pode tentar conseguir uma segunda renda, que é o que muita gente faz para conseguir pagar as dívidas, conseguir uma segunda renda. E hoje em dia, quando a gente fala de mercado, esse mercado online, né? As pessoas conseguem ter muitas opções. Você consegue vender de casa, você consegue vender para um dropshipping, você consegue vender para o mercado de afiliados, vender no Mercado Livre. Então, assim, é uma opção para você conseguir, de fato, sair desse endividamento. Agora me diz, Sandra, é vantajoso fazer uma dívida para pagar outra? Depende. Porque se você tem uma dívida, você tem que analisar qual é o juro dela. Se for para você pegar, por exemplo, se você tem um crédito pessoal, de que você está pagando 5%, 6% ao mês. Ok. E você tem liberado lá um crédito consignado, falando agora de servidores públicos, ou até mesmo algumas empresas também oferecem esse benefício. Você pode pegar o crédito consignado e quitar essa dívida. Agora, se for o contrário, de forma alguma você tem que fazer. Sim. Se for, por exemplo, se você tem um veículo que você paga também uma taxa de juros baixa, você vai fazer um crédito pessoal que é uma taxa de juros mais alta para quitar? Não. Então, assim, você pode sim fazer um empréstimo para poder quitar outro, desde que ele reduza a sua dívida. Agora me diz, vou receber um dinheiro extra, vale a pena investir ou pagar a dívida? Então, também depende, Fábio, porque tem que ser bem estudado isso, porque dependendo do montante que você recebe do dinheiro, ou seja, o valor que você recebeu desse dinheiro extra, Sim. não dá para você pagar nem 10%, 20% da sua dívida. Sim. Então, para que você vai jogar esse recurso ali para quitar essa dívida, sendo que não vai ser quitada? Você vai amortizar algum valor ali e vai continuar gerando juros. Entendi. Então, assim, tem que ser bem estudado, porque dependendo do valor, imagina que você tem uma dívida de 30 mil e você recebeu 10. Às vezes é muito mais válido você pegar esses 10 mil, empreender, ou você investir na bolsa, ou você investir em empresas que vão te pagar dividendos, ou investir em até mesmo fundos de investimento que pagam um pouco mais, por exemplo, os CDBs. Né? Entendi. E com aquele rendimento mensal, você utilizar como renda sua para te ajudar a quitar o parcelamento, quitar as parcelas no parcelamento dessa dívida. Entendi. Agora, eu devo vender meus bens para pagar minhas dívidas? Olha, aí uma linha bem tênue, Fábio, porque assim... Mas é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Bem é uma coisa que você demorou muito a adquirir, Exato. Né? Você fica apegado Mas eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Agora, se for uma dívida muito alta, vamos dar um exemplo. Se você tiver uma dívida uma dívida de um crédito pessoal ou um cartão de crédito, você às vezes já parcelou, reparcelou, chega a 50, 60 mil reais. Deve te perguntar muito isso. Pergunto muito. 60 mil reais. E você tem um carro nesse valor. Sim. É sim mais interessante que você venda o seu veículo e utilize esse dinheiro para quitar essa dívida. Até porque você vai ter amortização
do valor dessa dívida. Não vai reduzir, você pagando ela à vista. E depois você pode muito bem financiar um carro. E financiando esse carro, você financia um juro muito mais baixo. Então, assim, depende muito desse caso. Se você for vender também um bem só e não der para quitar essa dívida, não vale a pena. Se você for vender um bem para quitar uma dívida de juro baixo, não vale a pena também. Ok. Agora, diz uma coisa para mim aqui. O que é liquidação antecipada de dívida? É uma pergunta que eu acho que também é muito salutar no Liquidação antecipada de dívida você tem lá um crédito pessoal, um consignado, um financiamento de imóvel ou financiamento de veículo e você quer antecipadamente, você tem um dinheiro guardado. Sim. Ou você quer quitar parcelas antecipadamente. Sim. Você pode fazer liquidação antecipada de parcelas e liquidação total da dívida. É você, de fato, quitar de forma antecipada, pagar essa dívida de forma antecipada. Uhum. E o interessante disso é que você tem desconto dos juros. E o desconto é muito bom. Então, se você pega, por exemplo, um crédito consignado, você pode pagar a primeira e a última parcela. Ou um crédito, um financiamento imobiliário também. Okay. Você paga a primeira e a última parcela e você tem um desconto bem interessante no final. E se você tiver também capacidade de pagamento para poder quitar a dívida no total, é muito interessante também, porque você vai ter amortização de acordo com os dias que você está antecipando aquelas parcelas. Vou falar uma coisa com você. Todas as perguntas foram pautadas aqui de acordo com o que o brasileiro está passando atualmente. Exatamente. Tá? Então, eu acho que isso aí a gente está respondendo em forma de utilidade pública. É uma dúvida muito comum. Exatamente. É cobrado tarifa pela liquidação antecipada? Então, isso antigamente, né, assim, botar na década de 80, 70, cobravam essa tarifa de quitação antecipada, justamente porque os bancos, o banco perde, né, digamos, deixa de ganhar quando você quita. Sim. Então ele botava uma tarifa ali para você pagar também e ele garantir uma renda extra para ele. Sim. Só que isso hoje é vedado, não pode, nenhum banco pode cobrar esse tipo de tarifa. Se vocês verem algum banco que queiram cobrar uma tarifa de quitação antecipada, procure um órgão de proteção, tá bom, ao consumidor, para poder vocês se respaldarem e não caírem, né, nesse tipo de golpe, digamos assim. Essa pergunta que eu vou fazer agora, acho que um monte de gente vai gostar disso aqui. Dá para conseguir desconto em dívida de cheque especial? Então, Fábio, se hoje, vou dar um exemplo, se hoje eu entrar no cheque especial, eu estou ali utilizando ele há 2, 3 meses, 4 meses, mas eu estou pagando, está entrando dinheiro, eu estou pagando e está ficando sempre no vermelho. Ele está gerando juro ali. Que é descontado. Está descontado. Se eu chegar para o banco hoje e falar, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu vou depositar, você me dá um desconto? Eles não te dão desconto. Sim. Porém, se você utilizou o cheque especial, não está utilizando aquela conta, e aquele dinheiro está só ali, aumentando aquele endividamento, juro sobre juro, e ficando ali, aí sim você consegue... Cria uma bola de neve. Cria uma bola de neve. Aí sim você consegue ligar para a central de atendimento ou para uma área de renegociação da instituição financeira e pedir o desconto. Tentei negociar o pagamento da dívida com o credor, mas não consegui. E aí, o que eu faço? Então, você tentou Só te fazer essa dívida pergunta que ninguém deve estar doido querendo ouvir. Você tentou ali negociar, não conseguiu, não aceitaram a sua proposta, porque muitas vezes o banco ele quer te oferecer uma taxa de juros alta. Claro. Ele não quer te dar aquele desconto que caberia no seu bolso. Ele vai te deixar com a corda no pescoço. Corda no pescoço. Então, assim, se você não conseguiu fazer essa renegociação, espera mais um pouco, não se desespere. Eles vão, com o passar do tempo, quanto maior o período de endividamento, ou seja, quanto maior dias seu endividamento está ficando lá, eles vão também melhorando as propostas. Então, assim, aguarda mais um pouco. Não adianta vocês procurarem nenhum órgão de proteção ao consumidor. Vocês podem até procurar, eles vão tentar fazer uma negociação, só que vai ser aquela negociação que o banco vai te ofertar um pouquinho melhor. Mas interessante que vocês aguardem mais um tempo. Eu tenho certeza que você de casa está aí, se identificando com alguma pergunta que eu fiz aqui agora, tá? Ô, Sandro, e se eu fizer uma renegociação e não conseguir pagar as parcelas? E aí? Olha, isso é um problema muito grande. Sabe por quê, Fábio? Porque no momento que você já fez o parcelamento e não pagou, pode existir 2 problemas ali. Da parte da pessoa física, do consumidor, e a outra do banco. Sim. Porque o banco, ele não quer te ofertar, como eu falei, uma taxa legal. Claro.
E às vezes você aceitou aquela proposta naquele momento porque ficou ali querendo resolver o seu problema, tirar o seu nome do Serasa, Do Serasa, né? sim, querer limpar o nome. E de uma forma impulsiva você aceitou. Então, assim, se você fez isso e passou 2 meses e não conseguiu quitar, muitas vezes o banco não vai renegociar para você. Aí você vai ficar gerando juros sobre juros ali, tentando pegar seu pagamento em conta. E aí você já começa a ter problema em casa porque vai faltar dinheiro para sua família. Exato. E assim, só depois de 6 meses, às vezes, de atraso que o banco vai voltar a renegociar. Então, uma dica, gente, que não entendam, eu não estou falando para vocês darem calote no banco, tá? Só que hoje existe portabilidade de crédito, portabilidade de salário. Sim. Se aquele banco não está te ofertando condições que vai caber no seu orçamento, retire o seu salário daquele banco, jogue para uma outra instituição, reserve um valor todo mês ali do seu salário, que é um valor que você poderia pagar a dívida, até porque esse valor que você vai estar reservando ao longo dos 2, 3 meses, 4 meses... Porque geralmente o banco desconta. O banco vai descontar. Só que aí, se você fez a portabilidade de salário, ele não vai descontar. Mas reserva um valor todo mês ali para você dar de entrada e depois poder te ofertarem uma boa condição de pagamento. Boa. Porque no momento que você não está com o salário lá, a dívida está aumentando, o banco está vendo que ele pensa assim, não vou receber. E aí tem uma outra questão, existe um acordo que é chamado Acordo de Basileia, onde o banco, de acordo com os dias do seu endividamento, os dias de atraso da dívida, ele tem que depositar parte daquele valor da sua dívida no Banco Central, como garantia do nosso sistema financeiro nacional. Então, o banco, passando de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, ele tem que depositar isso lá. E aí o banco ele começa a ver que ele está tomando prejuízo de fato. Com 1 ano, ele tem que depositar 100% do valor da sua dívida. Então, isso... E o banco que deve. Ele tem que depositar sempre. Além de estar perdendo dinheiro para você, ele está tendo que depositar o mesmo valor no Banco Central. Ele está perdendo 2 vezes. Então, assim, não estou falando para ninguém dar calote no banco, tá, gente? Na portabilidade. Mas é para utilizar desse mecanismo para você conseguir pagar a sua dívida e depois você ter um futuro promissor. Sandro, essa pergunta para a gente finalizar, eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que todo mundo quer fazer essa pergunta para você e eu vou fazer na hora certa. Dívidas com cartão. O rotativo do cartão de crédito associa a população. Como fazer para não cair na cilada e como quitá-las? Acho que isso aí todo mundo deve fazer para você. Então, a cilada, primeiro, você tem que começar pelo seu planejamento. Sim. Com a forma que você utiliza o cartão de crédito. Uhum. Porque muita gente utiliza o cartão de crédito de várias formas e não tem uma forma correta de você utilizar. Às vezes a gente orienta que você não precisa utilizar o seu cartão de crédito, não deve utilizar, para fazer aquelas compras à vista no dia a dia. Pagar a alimentação, o básico. Comprar a gasolina do veículo. Quando você vai numa loja e compra uma camisa. Não é interessante que você fique utilizando o cartão de crédito. Por quê? Porque você pode em algum momento passar a comprar no cartão de crédito, se você faz a compra dessa forma, de estar gastando no dia a dia, e misturar também com o dinheiro que tem em conta. E quando você soma isso, você chega no final do mês, você não tem dinheiro para pagar. No outro mês, você não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito. Entendi. Ou você vai ter para pagar e vai faltar para suas contas de casa. Tá. Aí, se você pagou e faltou para as compras de casa, você vai começar a utilizar o cartão mais ainda. Então, assim, o uso consciente é muito importante nesse momento. Porém, tem uma outra estratégia que é muito interessante. Para quem viaja muito, quem gosta de viajar, pode sim fazer todas as compras no cartão de crédito. Mas aí faça todas as compras. Desde as suas compras de casa. Se você quiser pagar até a sua conta de luz, pague. Mas pega o seu salário, o valor que você tem de renda todo mês, reserva ele. Reserva ele e não gaste. Para que no final do mês você use esse valor de forma antecipada ali, para você quitar o seu cartão de crédito. Para não virar uma coisa acumulativa. Exatamente. Entendi. Essa é uma estratégia para você poder utilizar dessa forma. E uma forma consciente de você utilizar o cartão é você não se deslumbrar com ele e passar a utilizar o cartão de crédito. Geralmente o limite desses aí são muito altos. O cartão Black, sim, Elite, exato, né? exato. Então, assim, é orientado que se você não fizer isso para você utilizar milhas e viajar, use o cartão de crédito apenas para aquelas compras que você vai ter que parcelar. E aproveitar os momentos. Uma geladeira, televisão, bens para sua casa, né? Sim. E móveis.
E também aproveitar, às vezes, para renovar o seu guarda-roupa, aproveitar uma promoção da loja, uma liquidação. Aí sim você deve utilizar o seu cartão de crédito. Você pode utilizar em algum momento também, ninguém está livre de estar em um aperto, né? Muita gente, às vezes, vai no supermercado e acaba parcelando uma compra de mês. Só parcele essa compra de mês se você, naquele mês, de fato, teve gastos a mais, como, por exemplo, gastos com médico, com dentista, gasto com psicólogo, extrapolou o seu gasto com remédio. Então, no mês teve uma compra excessiva, aí sim usa o cartão. Faz, mas não deixe se tornar uma rotina, porque lá na frente vai se tornar uma bola de neve, vai vir com aumentar o gasto. Óbvio. E aí você vai acabar entrando no rotativo do cartão e não é interessante. Entendi tudo e Sandro, mais uma vez, foi maravilhoso e respondeu o que eu imaginava que fosse. De fato, aqui, dica para frear o endividamento. Solta aquela dica top agora para galera. Então, primeiro, frear o endividamento. Você deve reduzir os seus gastos. Estou falando agora como consultor financeiro. Eu já tive clientes, e alguns deles com renda bem elevada, que chegaram para mim e disseram: Sandro, eu preciso ajeitar minha vida financeira. Beleza, vamos lá. Eu analisei e falei: olha, você precisa cortar gasto nisso, fazer isso e isso. Olha, eu não quero cortar gasto. Aí eu falei: você não quer? Aí não tem como. Aí, inclusive, eu larguei essa consultoria. Falei: olha, não tem como nem eu pegar para fazer, porque se eu fizer um planejamento para ele e ele não cumprir... Não quer cortar gasto, é complicado, né? Assim, você tem que cortar os seus gastos para você atingir esse objetivo. Não tem jeito. Cortando esses gastos, você vai sobrar um pouco esse dinheiro, você vai poder guardar, ou você vai poder quitar a sua dívida. E você pode começar aos poucos. Pode começar no primeiro mês, você cortou R$100, no segundo você conseguiu cortar 200. Então, assim, parar essas compras por impulso. Gente, parece que é brincadeira, mas uma das dicas a gente fala que até assim, se você tiver que fazer compra no supermercado, não vá com fome. Se você for, parece muito simples. Mas quando você vai com fome, você compra mais alimentos por impulso, você não compra o necessário para aquele dia. Isso é óbvio, é claro. Então, assim, para você não cair no endividamento, evitar o endividamento, a primeira coisa é isso: reduza gastos, compre consciente, pesquise preços, utilize as compras online para você conseguir economizar também. A gente pode economizar de várias formas. Tem gente que não tem veículo e vai fazer uma compra. Hoje você consegue comprar online e entrega na sua casa. Então, assim, é muito simples você começar a reduzir os gastos. E é no dia a dia, é no pouquinho ali que você vai conseguindo reduzir os seus gastos. E quando você vê um montante no final do mês, olha, é um montante muito interessante. Faz a diferença, né? E faz a diferença para você conseguir quitar suas dívidas, você conseguir planejar de quitar as suas dívidas. E quem sabe, quando você entrar no verde, ficar até no azul e começar a investir também. Legal, Sandro. Amei. Olha só, Natal tá vindo aí, daqui a pouco o pessoal começa a comprar um pouquinho demais, tem Black Friday vindo aí também. A gente sabe que as compras, elas às vezes são compras que não são reais, são valores que não são reais, mas que chamam a atenção da pessoa. Então eu quero você aqui mais vezes comigo. Vamos? Tá bom? É o maior prazer. Obrigado, tá, Sandro? Eu que agradeço, Um abraço Obrigado grande. Mesmo. Adorei. Até eu fiquei um pouco mais consciente agora. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da matéria e o Sandro tá aqui para tirar as dúvidas. Qualquer coisa você entra em contato com a nossa produtora Patrícia. Tá aqui, ó, 22 998 71 5990. Entre em contato com a Patrícia, traga uma pauta para o Sandro, que ele vai estar aqui conosco no próximo mês para trazer mais uma pauta muito interessante para você e eu mesmo tentar economizar um pouco também. Beleza? Segue o baile. Mais uma dica incrível diretamente da franquia Vinho e Ponto Campos dos Goytacazes. E meu camarada Nelson Oliveira, mais conhecido como Morobá, é quem solta a pala dessa semana. Em breve eu vou estar lá para recebermos juntos os novos rótulos de vinho que a Vinho e Ponto irá receber. Beleza? Morobá, solta aí com você para terminar esse bloco. Olá, Fábio, aqui Nelson, da Vinho e Ponto. É sempre um prazer estar participando do seu programa. Então, Fábio, hoje eu venho trazendo novidades. Novidades, Fábio, que você só encontra aqui na Vinho e Ponto. Vamos até ela? A novidade que eu trago, Fábio,
são os rótulos El Maitén, vinhos chilenos de qualidade com excelente preço e custo-benefício. Eles estão a partir de R$ 49,90. Nós temos, ó, por exemplo, esse R$ 49,90, Cabernet Sauvignon com Merlot, Carmenère. Temos também, Fábio, a linha superior, ó, tem branco, tem rosé, tem Cabernet com Shiraz, tem Cabernet puro, tem Carmenère a R$ 69,00. Os reserva, Fábio, também chegaram com preço muito bacana, R$ 99,00. Os Gran Reserva também vieram, também com preçaço, Fábio, R$ 157,00. Esse é um Cabernet Sauvignon, tem Carmenère. Outro que legal, Fábio, ó, que presentaço, ó, todo mundo procura o Magnum, 1,5 litro, ó, R$ 165,00, Fábio, ó, presentaço, tá vendendo muito, hein? Tem que vir logo, senão acaba. Eu tenho que fazer mais pedido dele, porque tá vendendo muito, Fábio. E esse aqui, Fábio, ó, olha que lindo, essa linha Reserva Family, R$ 270,00. Olha que lindo, Fábio. Então, Fábio, como eu sempre falo, aonde você encontra os melhores vinhos, os melhores preços e com qualidade? Só aqui na Vinho em Ponto. Venha para Vinho em Ponto você também.